Olá, meus amados queridos. Estamos de volta com o nosso Porção Diária da Palavra. Estamos desenvolvendo uma série chamada Caminhos e quero compartilhar com você hoje o caminho do serviço, e especialmente quando podemos olhar para a igreja. A igreja do primeiro século foi marcada pelo serviço. Havia alguns pilares que sustentavam a igreja, né, como a adoração, como a evangelização, a realidade do testemunho. Podemos perceber a maneira pela qual desenvolviam também a assistência aos necessitados, mas havia uma marca também que era a marca do servir, a marca do serviço. E entendemos que os dons espirituais, eles são dados para serem aplicados na vida da igreja e principalmente para estarem servindo. E você pode servir ao Senhor em todas as áreas que diz respeito à sua vida e à sua vida cristã. E quando encontramos a realidade do servir ou do serviço, você vai encontrar, por exemplo, no Antigo Testamento, grandes homens, mulheres que estiveram sempre servindo. Você vai encontrar a referência de Moisés, ele foi um servo. Moisés, o servo de Deus. Você vai encontrar sobre Josué, começa o livro que tem o seu nome, que ele era um servo de Moisés, ele é servo do Senhor. E você vai encontrar a realidade de Samuel, como era um grande servo de Deus, e bem como tantos outros nomes do Antigo Testamento, como do Novo Testamento também. Nós temos aí o registro bíblico de homens e mulheres que estiveram servindo sempre. E o exemplo maior é, na verdade, o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Jesus, ele veio com a identificação de servo sofredor. Jesus foi servo, ele foi servo de forma plena, né? Quando a menção que tem a respeito de Jesus, em Filipenses 2, fala que Jesus foi servo, ele foi obediente até a morte, morte de cruz. Então, a caracterização de Jesus como servo, ele mesmo falou disso, que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. E gostaria de destacar o texto lá em Atos capítulo 13, no verso 36, você encontra o seguinte: porque tendo Davi, no seu tempo, servido conforme o plano de Deus, morreu, foi sepultado ao lado de seus pais e viu corrupção. Aqui está falando um texto, embora você vai encontrar a referência a respeito de Jesus, que o corpo dele não viu a corrupção, mas nós temos aqui a parte que fala também de Davi, e gostaria de destacar nesse versículo a referência de que Davi, ele serviu aos propósitos de Deus, né, tendo servido conforme o plano de Deus. Então, a vida de Davi, de servo, é destacada como alguém que estava para cumprir planos estabelecidos por Deus, e podemos e devemos entender que, da mesma maneira, nós temos também planos, propósitos de Deus para nós, e Ele espera que nós sejamos os servos dele. Podemos e devemos entender que temos um tempo muito específico da nossa trajetória que nós precisamos servir. Você não pode deixar para amanhã, você não pode projetar o servir, quem sabe um dia, de alguma maneira. Questão de você poder servir ao Senhor e servir agora, né? Então, a referência, né, quando diz aqui para nós que Davi, no tempo, né, no seu tempo, durante o seu período ali, da sua trajetória de vida, ele se colocou à disposição. Até mesmo porque o texto diz que ele morreu. E quando nós devemos olhar para esse aspecto da morte de Davi, bem como, né, todos os outros destaques que fala de morte no texto da palavra de Deus, isso significa para nós que nessa parte limitada da nossa trajetória, nós precisamos aproveitar a oportunidade para servir. Enquanto nós temos força, enquanto nós temos condições, enquanto nós podemos, né? E devemos também entender que Davi, ele foi o grande rei, mas ele foi também o cuidador de ovelhas. Jessé mandava que ele cuidasse das ovelhas. Então ele era ainda novo, cuidava das ovelhas, depois ele se tornou também uma pessoa que servia Saul, que era o rei, e depois ele se tornou rei
de Israel, mas ele continuou servindo ao Senhor. Então, não importa qual é o serviço, não importa se ele é glamouroso, né? Se tem um charme, se tem aparência, né? Se tem status, na verdade não importa. O que importa é a gente poder servir de coração, é servir fazendo bem, é servir fazendo para Deus, é servir para abençoar a vida de alguém. Então nós podemos servir a nossa família, podemos servir os nossos amigos, podemos servir a nossa comunidade, podemos servir a igreja, devemos servir o nosso semelhante, então somos chamados para servir. Em meio a tantas e tantas outras coisas que nós podemos fazer, mas deve ter a característica de servir, porque nós somos servo de Deus. E como servo de Deus, nós temos uma missão muito importante a ser desempenhada nesta terra e que o nosso serviço glorifique e exalte o nome do Senhor. Então, querido, que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família e que no serviço que você presta a alguém ou ao reino de Deus, que você sempre glorifique o nome do Senhor. Né? Que o nome do Senhor seja exaltado pela sua vida e pela sua maneira de servir. Eu quero convidar você, vamos orar e agradecer a Deus por este grande privilégio que Ele tem nos dado. Senhor Deus, nós somos gratos pela Tua palavra e pedimos, ó Deus, que durante o tempo da nossa trajetória nós sejamos, ó Deus, um instrumento usado pelo Senhor. Que o serviço que nós, ó Deus, desenvolvemos, que de fato, Deus, seja sempre uma adoração, Deus, seja o nosso louvor, que seja sempre, Deus, apontando para o Senhor. Quero pedir que abençoe, Deus, toda a Tua igreja, o Teu povo, cada família, Senhor, e que, como igreja do Senhor neste tempo, estejamos também atentos à maneira como nós podemos servir. Deus, nós suplicamos que o Senhor nos ajude, porque sabemos que a capacitação vem do Senhor. A capacitação para servir, ela vem da parte do Senhor. Por isso, Deus, que o Senhor nos ajude. Obrigado, Deus. Muito obrigado pela Tua palavra. Oramos no nome de Jesus. Amém. Então, que Deus abençoe você. Tá? Um grande abraço. Até o nosso próximo encontro, se Deus permitir.